entrando na operação. Aí já passa aqui para a próxima, uma operação aqui em Eneva. Aqui tem uma coisa bem interessante para falar, que é sobre lote escondido. Repare esse BTG aqui, no, no 12,10. Repare que ele tem 800 ações aqui na compra, esperando que alguém venda para ele. E repare aqui no Times in Trades que teve bastante vendedor aqui no 12,10 e o preço não passou disso. Então é esse BTG que ele está renovando o lote aqui no 12,10. Então eu vou dar o play aqui para vocês observarem. Ó, repare que sempre que vendem para ele, o preço ele renova o preço no 12,10. Então isso aí é conhecido como lote escondido, ordem rotativa, iceberg. Então repare também aqui na evolução no tempo que o BTG é o maior comprado. Então o pessoal está vendendo ali, ele está ele tá absorvendo aí nessa região, né? Então qual que foi a minha ideia ali? Comprar junto com ele no 12,10. Ela não foi uma compra tão boa porque o pessoal aqui tá batendo. Então provavelmente que em algum momento acaba aqui o lote do BTG. Para ser uma compra melhor aqui, eu precisaria ter mais defesa junto com o BTG. O pessoal começar a colocar compra aqui. Só que a vantagem de compra nesse sentido é que você pode comprar junto com o BTG e deixar o teu stop 1 centavo abaixo dele, ou seja, passando dele, provavelmente o preço pode começar a cair. Vamos dar o play aqui. É, eu percebo que de vez em quando aparece uma Necton comprando com esse BTG, mas também nada relevante. Então, ó, apareceu uma Necton lá dando uma boletada lá no 12,11, mas por enquanto assim não tem nada muito expressivo. E aí eu passo a dar uma olhada ali em Prio. É a operação lá da Enevo, então eu tenho outra tela aqui que eu fico olhando ela, né? Então eu não deixo ela sem estar acompanhando. E aqui em Prio foi uma situação também bem parecida lá com a da Eneva. Repare que tem aqui uma Tullet aqui no 35. Ele é um player bem relevante. A forma que ela atuou foi bem parecida lá com aquela Capital na CSC. Então ela deu uma boletada aqui no 35, 12.800 e deixou saldo. Então é bem característico de ordem rotativa, ordem iceberg. E eu acho que eu tentei vender logo aí no 34 e 99. Não lembro, acho que. Eu cheguei a posicionar a ordem lá, mas parece que o preço não foi buscar a minha ordem. Então repare que eu coloco a venda 1 centavo abaixo da Tullet, meu stop fica 1 centavo acima dela, ou seja, meu stop nessa operação é de 2 centavos. Lógico que se chegar alguém dando uma boletada grande ali na Tullet, o preço provavelmente vai deslocar um pouco para cima, então eu vou estopar ali com uns 3 ou 4 centavos acima desse preço, mas perceba que o stop ele continua sendo um stop curtinho, um stop bem controlado. Então aqui eu dei uma pausa, repare aqui que a Tullet agora ela desceu pro 90. Então isso demonstra ali um pouco de pressa, ela tá querendo vender ou querendo empurrar o preço para baixo. Outra coisa aqui que eu jogo o gráfico aqui é por um período gráfico maior. Eu uso o fluxo, mas também eu vejo algumas estruturas gráficas ali para tentar determinar algum alvo mais longo, caso a operação ande a meu favor. Então aqui eu meio que identifiquei aqui um movimento de lateralização. Pode ser que seja um movimento característico de um power breakout, então eu já tento
jogar um alvo aqui de 60 minutos, e aí se eu conseguir uma entrada dessa com stop de 2 a 5 centavos, e aí se ele ir buscar um alvo aqui dos 60, eu vou estar falando aí de um alvo de mais de R$ 1, então ele é um trade muito favorável caso ele ande a meu favor. Então vou continuar aqui, vou dar o play. Então eu entro vendido ali 1 centavo abaixo da Tullet. Então continuo observando, a minha defesa é ela, então se ela sai da operação, é interessante que eu saia também. E note que para quem opera gráfico, essa entrada aí, ela não tem nenhum amparo gráfico para fazer a entrada. Ele não tem uma entrada técnica, graficamente falando. A entrada ela é totalmente ali baseada pelo fluxo, né? É, enquanto o trade não evolui aqui, eu vou continuar aqui falando da tela. Então, o Superdom é onde eu utilizo para colocar a ordem e para ver se tem alguma ordem expressiva. Uma ordem muito acima do normal, ela vai aparecer aqui também. Aqui embaixo eu tenho o Volumetric Price, eu quase não utilizo. Eu também deixo ali mais para ver regiões aí que possa ter, é, que teve uma grande troca de lote, né? Aproveitando aqui, por exemplo, na própria Eneva aqui no 1210, demonstra aqui que teve uma troca de lote bem mais relevante. Então o BTG ele continua lá no 1210 ainda, só que aqui eu já adianto que esse trade também não evoluiu. Então ontem ele não foi um dia muito favorável ali para ali a forma que eu opero, eu não consegui encaixar nenhuma operação boa. É, então falei sobre book de oferta, sobre times in trade, Superdom, volume at price. Então aqui do lado direito superior eu tenho o gráfico, deixo aqui para mim ir acompanhando. Eu acho que agora aqui vai acontecer uma situação aqui bem interessante. Eu continuo observando lá no 34,90 a Tanit, ela está lá ainda, então ela é minha defesa. É, bom, vamos continuar falando aqui sobre a tela. Então, o gráfico, né? Eu sempre vou variando aqui entre 2 minutos, 5 minutos. Como eu estou operando a Prio, que é uma empresa aí do setor de petróleo, eu sempre estou olhando também o gráfico do petróleo. De repente acontece aí alguma queda, alguma alta brusca do petróleo, então ela pode influenciar aí nessas ações aí do setor. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho aqui para vocês perceberem uma coisa aqui. Repare que teve aqui um BTG no 85, ele comprou a mercado, então ele comprou 1.000, comprou mais 6.900 e deixou saldo. Então aqui foi uma situação que eu achei que podia ser interessante, mas acabou não sendo nada demais. E aí ele já passa ali daquele BTG, então não era nenhuma ordem relevante essa ordem dele. Então continuei olhando lá o trade da Eneva. Aí dou uma olhada em Gafisa também. Infelizmente ontem a corretora ela não me autorizou a operar a Gafisa. Eu tentei fazer uma entrada em Gafisa na venda, que é uma ação que já está há dias aí dando bons trades, day trades. É, então ontem eu tentei entrar vendido em Gafisa, a corretora não autorizou, dizia que o risco era muito grande para o meu perfil de investidor, então ontem fiquei só olhando, não consegui operar. E eu acho que é agora aqui em Prio.
que eu acabei saindo do trade. Então repare que nesse momento aqui, ó, no 90, a Tullit saiu dali. Então, como ela era a minha defesa, e aí eu não sei aonde que ela poderia aparecer, então eu decidi não continuar mais no trade. Então no momento que ela sai, eu também saio da operação. Depois até ela continuou aparecendo ali, voltou a aparecer lá perto do 35. Aí depois até foi baixando o preço, mas aí eu não continuei acompanhando, então não consegui pegar nenhum trade aí muito relevante. Então ontem foi um dia de loss aí, um loss controlado dentro da forma aí que eu opero. Então aqui o resultado líquido foi negativo em R$ 74. No geral aí a semana foi bem bacana. Então só ontem foi um dia de loss. No geral aqui quando eu consegui pegar boas operações aí deu um retorno bem bacana. Aqui o patrimônio também uma curva ascendente, então no geral aí a semana foi bem bacana. Então é isso, eu espero aí que o vídeo aí tenha somado de alguma forma. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários. E é isso aí, tamo junto.